O cinema pode mudar a forma como a gente enxerga as coisas, como percebe a vida? Vamos conversar? Gente, mais um dia aqui pra gente conversar sobre um tema que eu acho que toca todo mundo de alguma forma. Porque todo mundo, né, se interessa pelo tema do cinema, dos filmes e o que a gente pode relacionar com o tema da psicologia, que abrange tantas questões do ser humano, sua forma de estar no mundo, perceber a vida e como isso influencia o entorno da nossa própria existência. Minha proposta hoje é conversar sobre isso. Eu não gosto muito de colocar currículo, porque a ideia do canal não é que seja algo muito acadêmico, mas eu vou citar para vocês que eu tenho formação, pós-graduação em neuropsicologia. E quando a gente estuda nesse campo da neurociência, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem várias áreas importantes e que tem forte papel na nossa forma de enxergar a vida, perceber a realidade. E isso tem função crucial para a gente entender como que o ser humano também funciona nesse aspecto, na parte cognitiva, o que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Pois bem, né? Quando a gente fala de cinema, a gente fala de várias produções e de vários gêneros, né? Comédia, drama, terror, suspense, comédia romântica, né? Tem os documentários, tem ação, tem tantos gêneros, né, que mesclam, que tem várias nuances aí que capturam nossa atenção. Nesse caso, gente, não é à toa que a gente cativa por um filme, tem um gosto, né, através daquilo que é mostrado, as grandes produções, as animações, né, elas têm um papel muito importante nisso. Por quê? Porque elas sabem como vão nos cativar, né, elas sabem onde vai tocar na gente. Pois é assim que a gente vai entendendo quais são os recursos, os artifícios que os produtores têm diante da nossa realidade, de como a gente percebe o cinema. Existem alguns filmes de ação, né, a gente pode pensar aí alguns famosos, né, Resident Evil, né, esses filmes baseados em jogos. Várias produções dessa, eles têm um recorte muito próprio para fazer a gente se interessar, que são as cenas de ação, né, que despertam a nossa curiosidade, despertam a nossa atenção, né? E isso tudo vai estimulando o nosso cérebro a querer ver, perceber melhor aquelas cenas, né? Vai nos trazendo para aquele lugar. E isso é um ponto que a gente pode pensar nos filmes de ação, por isso que eles são tão famosos, por isso que tem muita gente que gosta, né? Pode ser um gosto subjetivo também, né, gente? Não vamos culpar só isso, mas também tem essa implicação, porque a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente tem uma tendência a prestar atenção naquilo que evoca, né, a nossa atenção. O som, as cenas, as imagens, tudo isso passa, né, pelo nosso cérebro e capta a nossa visão. Não é à toa que a gente tem hoje muito uso da rede social, o uso das mídias, né, digitais que usam a tela. Então, tudo isso chama a nossa atenção e prende a atenção. Outro gênero que é interessante da gente falar é o drama, né? Aquele filme do senso comum que todo mundo já conhece, que é o Titanic, por exemplo, né? Toda a forma de construir o enredo, né, a trama, é para sensibilizar mesmo, né? A gente pode perceber que, como é construída as cenas, né, como é feito todo esse recorte, a gente vê a música no fundo, né, bem leve, que vai já tocando nossa sensibilidade, as emoções. O cinema ele tem esse papel, por isso que ele tem essa conexão com a gente, que é ser humano, que tem conexão com a psicologia também, porque ele toca as emoções, ele sabe o que ele quer despertar na gente. Então, às vezes é uma cena mais dramática, numa situação assim que faz a gente querer chorar ou se sensibilizar. Então, toda a construção daquela cena é para provocar isso na gente. Então, é um recurso utilizado pelas mídias, pelo cinema, para trabalhar aspectos em nós que nos tocam. Para os críticos, né, isso é mais visível, mais perceptível. E nós, leigos, né, assistimos filmes sem tanta criticidade, a gente é coberto por isso, né? Outro gênero que é interessante, que eu gosto de falar bastante aqui no canal, que é o terror, né? Então o terror, ele trabalha os elementos que fazem a gente realmente ter medo, né? Que fazem a gente tomar susto. Muitos filmes, né, utilizam o efeito grave, né, que é o som alto que nos dá o susto, provoca de outra forma. Tem aquele terror mais psicológico, que já faz a gente ter medo do que está atrás da porta,
do que está dentro do armário, né? Que já é um terror que vai construindo uma tensão. E isso tudo são recursos e situações que o ser humano tem na sua própria constituição, né? Diante da vida, diante das coisas. Então, o cinema ele tem essa função também de provocar isso na gente. E são emoções que a gente às vezes não tem na vida real, né? Por isso que o cinema tem essa beleza também. Porque você pode chegar e ter emoções, sentimentos, né? Ser cativado de várias formas que você não tem numa vida comum. E isso que também é muito legal do cinema. Outro gênero aí que é muito legal também é a comédia, né, gente? Quem gosta de rir, né, de ver um filme tranquilo no sábado à noite, no domingo, sabe que a comédia também tem um papel fundamental, né? A gente hoje está precisando, né, desse humor, dessa alegria, depois de tanta coisa que a gente passou. E o cinema ele pode proporcionar isso através das produções, né? Então, a gente vê cenas ali muito legais, que vão colocando situações do cotidiano, né? Claro que com mais ênfase, né? E faz a gente sentir aquele bom sentimento, né? Um bom humor, né? O riso. E isso tudo provoca na gente emoções, sentimentos, né? Nosso cérebro funciona dessa forma, né? Para chamar isso a nossa atenção. É muito mais fácil o visual, né? A nossa atenção é muito mais presa ao visual, a todo o conjunto que o cinema proporciona. Por isso que, apesar de muitos dizerem que já está ficando em desuso, já está ficando retrô, talvez a palavra, o cinema tem essa beleza, porque ele tem todo o cenário que a gente precisa para entrar no filme de verdade, né? Então você tem o escuro, né, para sua atenção ficar toda na tela, aquela tela grande, o som, o efeito sonoro, a trilha, né? Então a gente emerge, né? Então é muito legal, é muito interessante pensar nessa relação. Pesquisando um pouquinho, né, gente, para falar com vocês hoje, eu vi um conceito chamado neurocinema, que fala sobre, né, que áreas do nosso cérebro são ativadas, né, são influenciadas para perceber os efeitos e a estética do filme, né? Como que o cinema influencia essa percepção, né? Como que ela nos cativa dessa maneira. Eu fiz até esse enlace junto com a minha fala hoje para interceptar toda essa minha questão, tudo que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Então, gente, a relação entre psicologia e cinema, mais uma vez, se mostra presente. Que as produções audiovisuais têm esse papel, né, de nos tocar, de ativar emoções, de fazer a gente entrar naquele universo. E isso tem tudo a ver com a gente, porque a gente tem possibilidade, capacidade para ter todas essas emoções. E porque a gente vivencia vários eventos na nossa vida que nos tocam. Então, por isso que os filmes também têm esse caráter de nos tocar subjetivamente. O que seria isso? Cada pessoa percebe e sente a sua maneira. Tem situações, né, tem efeitos ali que são comuns a todos, igual eu falei do susto, né, que eles provocam. Todo mundo se assusta com barulho, né, muito alto. Mas tem também o efeito da boa elaboração de um roteiro, a boa produção de um filme, que vai nos tocar de forma muito própria, né? Que são memórias, sentimentos que já ultrapassamos, perdas, tantas questões, né, da nossa vida. O drama retratado no filme, ele tem esse papel, é um retrato da nossa própria vida, com elementos às vezes da ficção, nessa constante relação entre real e fictício. Então, o filme provoca questões, eventos, né, que influenciam a realidade, e a realidade também é papel, é base para a produção audiovisual. Então, tudo está conectado de alguma maneira, né, gente? Eu acho que é isso que eu queria conversar com vocês. Eu acho que respondendo então a pergunta de todo o vídeo hoje, é dizer que sim, o cinema influencia, tá bom? Influencia a nossa percepção. Bom, gente, então a gente fica por aqui. Peço que vocês se inscrevam, comentem e que a gente vai conversando daqui pra frente com novos temas e novas indicações, tá bom? Meu grande abraço, até mais.